É verdade, lá por volta de uns 10, 11 anos, né? Meus pais provavelmente estão assistindo, vão lembrar muito bem, os irmãos também. Estavam fazendo uma reforma ali de casa, né? E o pedreiro, se não me engano, é São Moisés, né? Bem típico, né? E não é conto, né? É verídico, né? Seu Moisés, ele é bem, né? Mas é fato. E ele subiu, eu não lembro. Se era no andaime, eu não lembro o que ele... E os andaimes também totalmente improvisados, né? Eles mesmos fazem aquela maravilha. Cada coisa. Aprovadíssimo, né? Exato, pode confiar, 10 anos. Vai ficar 10 patrão. Exatamente. Ele foi, subiu, né? E a gente, normal, acho que eu tava jogando videogame na época, né? PlayStation 1, aquela alegria dos anos 2000, né? Beleza. E do nada a gente escuta um estrondo mesmo, né? Lá de fora do quintal. Pau! Quando a gente abre a porta desesperada, minha mãe, eu já fiquei mais assustado com o grito da minha mãe do que o barulho, não sabia qual que era o pior, né? Mas calma. A gente foi lá fora e ela tinha razão. Ele tinha caído, né? De uma altura, hoje, no mínimo ali, uns 4 metros, talvez, né? 3,5 metros, assim. Mas ele caiu bacana, né? E assim, com as costas, ele chegou a lesionar a costela, né? E saindo sangue do nariz. Então foi uma coisa bem traumática, bem traumática mesmo. Foi bem pesado. E assim que, quando a gente começou, né, a enxergar essa área, me veio esse momento. E hoje a gente consegue saber a importância. Poxa, ele poderia ter falecido naquele momento. Imagine a frustração para a vida que nós iríamos levar ali com uma morte que é nossa responsabilidade, né? Porque a responsabilidade do meu pai, né? Foi na minha que casa, ele contratou, né? Não é verdade? Então, assim... E ele não estava nem acompanhando, mas por maldade, não. Falta de conhecimento mesmo, né? E até mesmo do próprio profissional que lá estava, achava que estava tudo bem, né? Falta de conhecimento da parte dele que perdeu, né? O trabalho não conseguiu finalizar, ficou muito tempo sem trabalho, provavelmente, né, com dificuldades financeiras. Então é uma coisa muito grave, é uma coisa que segurança do trabalho, né, precisa ser priorizada, né? Eu acredito que não é um elemento a mais, é prioridade, né? Porque muda tudo, né? Então é uma coisa que é um conto complicado. Eu vou falar uma parada pra vocês. Aí é o seguinte, se você escuta essa história, às vezes a gente não tem noção da corresponsabilidade que a gente tem, e é o seguinte, da penalização que a gente tem, independente da questão aí fiscal ou não, se faz ou não, se vai ter multa ou não, mas olha só, este caso que você está contando aqui, Vini, poderia virar um caso de polícia. Porque é o seguinte, se graças a Deus não aconteceu, mas imagina se esse senhor, esse rapaz empreiteiro que estava fazendo a obra, vir a falecer na casa de alguém. Gente, não sei se vocês têm noção, mas a pessoa pode falecer dentro de casa por questões naturais e obrigatoriamente existe todo um procedimento técnico que não é uma coisa simples. Para quem for familiar, alguém que está assistindo a gente aqui já passou por isso, se alguém falecer dentro de casa, existe todo um procedimento, um modus operandi da polícia, depois do ML, vai ter investigação que começa dentro de casa. Então, não é algo muito simples. Então, a gente está falando que não é só uma questão da responsabilidade, de multa, seja lá o que for, de embargar a obra, de prejuízo financeiro, mas é uma outra questão penal também. Né? Então é muito louco isso daí. Eu acho que a gente que está nessa questão, a gente está falando muito de informação, acho que vale a gente cutucar alguns preâmbulos, algumas coisinhas que não é tão simples, né? E nós nem entramos na área que é a especialidade da Afromed, por exemplo. O trauma, a saúde mental. Então... Exatamente. Um acontecimento desse na sua casa pode gerar emocionalmente, mentalmente, traumas que, a pessoa pode dali pra frente desenvolver outros traumas relacionados àquela questão. O Vini mesmo tá falando uma depressão e uma série de outras questões que envolvem a saúde mental
que são startadas ali naquele ocorrido. Eu escutando o Vini aqui, esse ele era criança, incidente ele poderia muito bem ter causou um certo trauma, trauma para ele, porque ele deve lembrar da situação ali. Porque do contrário, meu amigo, passou despercebido, eu volto a jogar. Ele jogava o PlayStation, eu jogava o Atari. Puta, mano, aí o cara quer entregar a idade. Eu não tô falando nada. Vocês estão colocando palavras na minha boca. Você viu Entendeu? aquela entradinha lá, Brooklyn, 1981? Lá. Entendeu? Cara, No meu tempo de escola. Ele ia voltar lá pro jogo dele, acabou. Mas não, cara, já ficou, acabou. entendeu? Já acabou já o dia Sim, do sim. cara. Inclusive, eu acredito que só tenha tomado o gol depois. Então, eu vou deixar bem claro que eu só tomei o gol depois por conta do meu psicológico. Foi o barulho na hora. Não consegui fazer mais nada, não tem como, né? Cara, e assim, ó, não é só dentro de casa que esse trauma pode acontecer. Em empresa também. Com Se certeza. você estiver trabalhando numa obra de um prédio, de um galpão e acontece algum acidente fatal, a quem trabalha em volta ali fica com trauma também, cara. É muito sério isso, não é brincadeira. Pensa para um técnico de segurança que tá numa obra, uma obra grande, aí ele vai cuidar de tal área e quando ele volta aqui, aconteceu um acidente que ele nem sabe como. Aí o cara tava andando no muro, caiu, bateu com a cabeça nas paredes. Cara, como que fica a cabeça dessa pessoa, né? Que a missão dela é cuidar, né? Tem que cobrar os caras de EPI e tudo mais. Então, assim, é um assunto muito sério. E eu acho que tá faltando um pouco de informação, tanto para cliente, quanto para o profissional da pessoa física e para as empresas também. Sim. Eu tava conversando com ele um pouco mais cedo, cara. Hoje, de bobeira, passando de carro na rua assim, parei no meu mecânico, de frente uma demolição acontecendo numa casa de 2 andares. Cara, uma demolição, o pessoal tudo uniformizado, legalzinho. O cara em cima do muro, quebrando o próprio muro. Aí que beleza. Eu falei, Lindo, cara, né? e a gente olhando assim, eu falei, meu Deus. Sabe assim, não, vou quebrar aqui, não vai cair, Gente, os acidentes acontecem sempre assim. É o sonho de rapidinho. virar meme. É sempre assim, é rapidinho. É sempre assim, não, é rapidinho, vou pular ali, é rapidinho, não vai acontecer nada. É só Não, duas já marteladinhas acontece. aqui. Falo, cara, que absurdo. Eu fico pensando assim, onde esses caras se profissionalizam, né? Para poder chegar nesse... Às vezes é a vida mesmo. Um que vai passando pro outro, você não sabe nem como passou, da onde vem. Ensinamento de pai para filho. É uma questão umas muito coisas- social, é, né? é. Uma questão Sim, muito social. Então, assim, realmente é um trabalho que precisa ser feito, assim, de conscientização, que é da base. Exato. Tanto que a gente conversa muito aqui, né, pela construtora Oió, que a gente quer fazer essa mudança, né? A gente quer mudar o lado do profissional, que é aquele cara que veio, sei lá, interior de São Paulo, Nordeste, que é a maioria dos profissionais, e eles têm um aprendizado que é de pai para filho. Eles não têm uma escola, eles não sabem qual que é o certo, eles aprenderam daquela maneira, e daquela maneira eles vão levar para a vida inteira, porque é o jeito certo deles. Uhum. Só que aquele jeito certo, cara, não tá certo, mano. Pode acontecer uma fatalidade. Que não, infelizmente, Entendeu? acontece. Então, assim, né? isso. Então, a nossa ideia também é trazer esses profissionais e profissionalizar eles, né? Mostrar para eles o risco, o que pode acontecer se você não usar um cinto, se você não usar um capacete ou uma bota. Fala assim, você não pode fazer uma demolição de uma casa de chinelo. Não pode, cara. Você pode acabar com a sua perna, com o seu pé, alguma coisa assim. Tem que usar a bota. Então, assim, a ideia também nossa, né? Não sei também de vocês também, mas a gente mudar esse mercado, né? Mudar esses profissionais, né? Que não tem essa informação, esse conhecimento, né, cara? Exatamente. E uma das coisas que nós priorizamos e informamos, né, nossos clientes, que nós prestamos não só o serviço, sim uma consultoria, né? Porque a informação simplesmente não é só tirar pedido, né? Porque eles vão ouvir aqui, poxa, eu preciso de um PGR, né? Eu preciso... E eles simplesmente podem chegar até nós e pedir um documento que eles acham que precisam e é só isso, e a gente simplesmente entregar. E não é por aí que... às vezes não funciona dessa forma, né? Nós precisamos, eu acredito que todo bom profissional, em qualquer área que seja, né, ele precisa prestar uma consultoria para os seus clientes. Sim. Olha, eu acredito que o caminho seja esse, por isso, isso e isso. Sim, o poder de decisão é de quem está contratando, né? E também o nosso poder de decisão vou atender da maneira certa ou correta, certa ou errada. E aí vai do profissional. Então, nós defendemos a consultoria, que entra muito no que você está falando, né? A gente Importante. conscientizar
quem vem até nós. E o melhor, é o que nós estamos fazendo aqui. Levar consciência sem que nos procurem até, né? Sim, então, exato. que aí vira uma coisa, né? É educação.